Primeiro, eu quero falar para vocês que existem 4 regras de interpretação bíblica. A primeira regra de interpretação bíblica são as regras gerais, e essas nós vamos falar hoje. Existem as regras históricas, que já foi falada na aula anterior, históricas e teológicas, já foram faladas na aula anterior. E também a regra de interpretação gramatical. Isso é outra coisa muito importante. Para interpretar corretamente a Bíblia, nós temos que entender que a Bíblia ela é um livro divino e humano. Para entender que a Bíblia é um livro divino, nós só podemos através da ajuda do Espírito Santo. Amém? Então nós precisamos sempre orar, pedindo para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender a sua palavra. Agora tem o aspecto humano, porque o ser humano ele trabalha em associação, em sociedade com Deus. Então Deus vai fazer aquilo que o homem não pode fazer, que é a revelação da palavra de Deus. Agora, o que o homem pode fazer? O homem pode estudar, o homem pode olhar um atlas bíblico, o homem pode olhar uma concordância bíblica, o homem pode ter uma Bíblia de estudo, o homem pode o quê? Trabalhar, ralar, suar. Então, nós temos aqui 2 princípios também que nós podemos entender e compreender, muito importantes para entender a Bíblia. Ou seja, orar, pedindo a revelação do Espírito Santo e trabalhar, fazer a nossa parte. Indo para quê? Indo para a exegese. O que é exegese? É a leitura da palavra de Deus. Da exegese, nós vamos para a exegese, que é retirar o conceito dessa palavra específica. E ela depois vai nos levar para a hermenêutica, que é a arte de interpretação bíblica. Então, primeiro nós lemos, depois nós retiramos conceitos específicos de palavras específicas para nos auxiliar na interpretação da palavra, que é a hermenêutica. Por que é importante então a hermenêutica? Porque se nós não soubermos interpretar de uma forma correta a palavra de Deus, com certeza nós vamos entrar num processo de erro, de falhas teológicas. E por causa dessas falhas teológicas, nós entramos num conceito que nós chamamos de heresia. O que é uma heresia? É uma distorção de um conceito teológico. E essas heresias, automaticamente, elas vão fazer com que as pessoas, elas acabam entrando em algumas seitas. Então, por que existem seitas? As seitas existem por causa da má interpretação teológica. Porque muitas pessoas não usam as regras da hermenêutica, as regras da interpretação teológica. Existe algo bem interessante que nós chamamos de oika. Ai, pastor, o que é oika? O de observação, I de interpretação, C de correlação e A de aplicação. Pastor, isso é importante, fundamental, e eu vou repetir. Oika, O de observação, I de interpretação, que é a própria hermenêutica, C de correlação e A de aplicação. Página 56, que nós estamos. Vamos supor agora que todos vocês aqui são policiais. E vocês estão agora investigando um crime. Vocês foram agora numa casa
onde tem uma pessoa morta. Primeira coisa que vocês vão fazer como bons policiais, vocês vão chegar na casa e vão isolar a área. Isolando a área para não contaminar todo o ambiente. Vocês vão verificar, por exemplo, se não tem um fio de cabelo, alguma coisa que vocês vão ver, visualizar, e que pode ser um sinal que pode levar ao criminoso. Então, na Bíblia é a mesma coisa. Por exemplo, tem uma passagem bíblica que Jesus fala que por causa dos costumes judaicos, dos fariseus, saduceus, dos religiosos da época, eles desprezavam e iam contra o mandamento de Deus, porque falavam que aquele dinheiro era corbã, ou seja, aquele dinheiro era para a igreja, era para o templo, e por isso então, aquele dinheiro que seria uma certa herança, não poderia ir para os pais, para o sustento dos pais. E Jesus disse, por causa da tradição, vocês estão invalidando o mandamento, porque tem um mandamento que diz, honrai pai e mãe, para que tenhas bens e bem, e tenha longa vida nessa terra. Então o que Jesus está dizendo assim? Que uma tradição humana, algo que o homem inventou, o homem criou, essa tradição estava acima da própria lei, do próprio mandamento. Então se eu não entender o que é corbã, nesse texto, eu não vou compreender o significado e eu não vou interpretar de uma forma correta. Então, o que é corbã? Aí eu tenho que ir para o dicionário, eu tenho que procurar. Isso é o que? Isso é a observação. Tem palavras-chave que se eu não compreender, se eu não pesquisar, se eu não ver ele como um sinal, como um vestígio, eu não vou chegar numa conclusão correta da Bíblia. Estão entendendo, queridos? Isso é observação. Aí então eu observo que tem palavras que eu não entendo muito bem, tem palavras que são chaves, isso é observação. Aí eu vou para quê? Para um dicionário, aí eu vou para quê? Para uma concordância bíblica, aí eu vou o quê? Interpretar. Então eu já usei a exegese, que é a leitura da palavra, eu usei a exegese, que é retirar aquele significado especial daquela palavra, e eu estou indo para a hermenêutica, que é a arte da interpretação. Então, eu fiz a observação, eu fiz a interpretação, agora eu vou para a correlação, ou seja, eu vou pegar outros textos que tenham a mesma palavra, para ver se essa mesma palavra tem o mesmo sentido, o mesmo significado. Eu pego mais outros textos com a mesma palavra, verifico que tem o mesmo sentido, e aí eu posso fazer a aplicação. Qual é o problema de tudo isso, pastor? O problema é que muitas pessoas, na primeira leitura, já querem fazer a aplicação. Na primeira leitura, já acham que aquele texto quer dizer aquilo, e não quer dizer. Por exemplo, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí muitos pregadores, muitos pastores dizem, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, então eu posso ser próspero, eu posso ter um carro novo, e aí começa a usar para dentro da teologia da prosperidade. Mas é isso que a Bíblia quer dizer, é isso que o texto quer dizer, sem olhar o contexto, sem analisar o que vem antes, sem analisar o que vem depois? Não. Então, nós só podemos fazer a aplicação se primeiro fizermos a observação, a interpretação, que é a própria hermenêutica, a correlação, para finalmente fazermos a aplicação. A aplicação realmente é o que tem de mais valioso, porque eu tenho que saber o que Deus quer dizer para mim. Onde que eu vou usar aquela palavra, aquele texto na minha vida? Mas se eu não o fizer por etapas, eu posso ter uma aplicação errônea, errada, distorcida da palavra de Deus. Deu para entender até agora? Amém?
Só para vocês entenderem, queridos, nós temos alguns erros mais comuns. E eu ainda não cheguei, ainda não estou lendo ainda a página 56. Os erros mais comuns. Primeiro erro, omissão. Se vocês querem anotar, pode anotar, tá? A omissão é o primeiro erro, o erro mais comum. As pessoas podem omitir uma verdade bíblica. Pastor, me dá um exemplo. Lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus disse para Adão que se pecasse, ou seja, se desobedecesse a Deus, eles certamente morreriam. Aí quando Eva está conversando, dialogando com a serpente, o que a serpente disse para Eva? Que não morreriam. Se vocês olharem em Gênesis 3, vocês vão ver que a serpente disse para Eva que não morreriam. Qual é o dado que foi omitido pela serpente? Primeiro, nós sabemos que tem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. O que a serpente estava dizendo, que certamente não morreria, estava falando da morte física naquele momento. Porque naquele momento que eles comeram, que eles desobedeceram, eles não morreram automaticamente. Mas houve uma segunda morte, que foi a morte espiritual. Ou seja, naquele momento, eles se distanciaram de Deus. Naquele momento, eles se separaram de Deus. Naquele momento, eles fugiram de Deus por medo de Deus. E esses sinais, fuga, medo, ansiedade, isso tipifica o quê? Uma morte espiritual. Então, a serpente omitiu um dado. Agora também, em Gênesis 3, nós temos um outro erro, além da omissão, que é acréscimo. Então, o primeiro erro mais comum, omissão. O segundo erro mais comum, acréscimo. Olha só o que Eva disse para a serpente: que não poderiam comer e nem tocar no fruto, na árvore. Deus disse que não poderia tocar? Ou Deus disse que só não poderiam comer? Deus disse que não poderiam comer. Então Eva já acrescentou algo que no juízo dela serviria como uma cerca, uma proteção, para evitar de comer, porque se tu não tocar, tu não vai comer. Mas nós verificamos que o ser humano tem uma tendência muito clara de acrescentar coisas que Deus não disse. Ditados populares são acrescentados na Bíblia. Porque a Bíblia diz assim, mas espera um pouquinho, o que a Bíblia diz? Às vezes tem ditados populares que são verdades, mas não está escrito na Bíblia, e as pessoas falam como se estivesse na Bíblia, dando uma autoridade, um peso maior do que aquela palavra tem. Estão entendendo? Então, 2 erros muito comuns. Estou na página 56. Vamos lá. Regras gerais de interpretação. Entre as muitas regras que são aceitas, vamos destacar algumas. Segundo Oliveira, as regras mais importantes são: primeiro, letra A, a Bíblia é a autoridade suprema em questões de religião, fé e doutrina. Nesse sentido, a autoridade das Escrituras é superior à autoridade da tradição e da razão. Amém? Então nós entendemos que, para nós evangélicos, a autoridade suprema é a Bíblia. Não quer dizer que a razão não possa ser usada. Ela deve ser usada.
não quer dizer que alguma tradição não seja importante, tem tradições importantes, mas quando houver conflito entre Bíblia e tradição, quem é que leva vantagem? A Bíblia. Quando tiver conflito entre a Bíblia e a razão, quem que tem que prevalecer? A Bíblia. Vamos lá, por exemplo, para prático, para vocês entenderem. A Bíblia não fala dos fariseus no Velho Testamento, só fala no Novo Testamento. Amém? Vocês já aprenderam que os fariseus, saduceus, né, e outros religiosos apareceram num período, nós chamamos de período interbíblico, dos 400 anos de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Fariseus são separados, né? Essa é a palavra, santificados, separados. Então, eles apareceram no momento em que o povo, e o império da época era o Império Grego, estava dominando e querendo helenizar todo mundo, impor a cultura, impor a religião a todos os povos, e eles disseram assim, não, só um pouquinho, nós temos uma religião, nós temos uma cultura, e eles se contraporam a esse método de conquista, de influência. Então eles, na verdade, eram pessoas do bem, queriam fazer o bem. Então eles começaram com um sentimento nacionalista e também, ao mesmo tempo, monoteísta, porque eles criam e creem em um único Deus, que é correto, que é certo. Então o que aconteceu? Eles começaram de uma forma certa, mas ao longo do tempo eles começaram a criar muitas tradições, e essas tradições, na verdade, em muitos casos, se contrapunham, se conflitavam com a palavra e com os mandamentos. Então a tradição é boa, mas até um certo limite. A razão é bom, mas até um certo limite. Por quê? Os judeus, por exemplo, então, eles têm muitas tradições, e algumas tradições até não têm respaldo bíblico. Algumas tradições se opõem aos mandamentos de Deus. Mas não é só os judeus que têm tradições. Qual é outra religião que tem muita tradição e coloca até as tradições acima da Bíblia? Católicos. Se a gente for analisar, ao longo do início da igreja primitiva, até hoje, todos os concílios, todas as palavras do Papa, têm um peso até maior do que a própria Bíblia. Então tem adições, acréscimos que foram acrescentados, não na Bíblia, mas através das tradições, que não têm o respaldo bíblico. Por exemplo, oração pelos mortos. Tem respaldo bíblico? Não tem respaldo bíblico, pelo menos não na nossa Bíblia, porque tem no respaldo num livro apócrifo, mas não foi aceito como canonizado, como de Deus, como inspirado. Por exemplo, purgatório, tem respaldo bíblico? Não tem respaldo bíblico. Por exemplo, idolatria, adorar imagens, Maria, tem respaldo bíblico? Não tem respaldo bíblico. Então a tradição dessa religião também superou, acrescentou coisas que não estão na Bíblia. Então, tudo aquilo que eles falarem, que estiver na Bíblia, dentro de uma interpretação correta, da hermenêutica correta, amém. Nós queremos iguais. Agora, aquilo que está além da Bíblia, não podemos crer, porque foi acrescentado por causa das suas tradições. Então, nós evangélicos é a Bíblia, somente a Bíblia. Os católicos, além da Bíblia, também tem o Papa, que eles consideram que o Papa é infalível, não falha, né? É o supremo pontífice, ou seja, aquele que está no lugar de Cristo, é ele que faz a ligação entre o homem e Deus, e não Jesus, tirou Jesus da jogada, entende? E também nós temos agora a razão é aqueles teólogos liberais, onde eles racionalizam tudo, ou seja, se eu achar que tem uma palavra, tem um versículo que não bate com a razão, não bate com a ciência, isso não existe, isso é um mito.
Então eles pegam o milagre de Jesus, pá, isso aqui não, porque isso aqui não bate com a realidade, não bate com a ciência, não bate com a possibilidade humana e natural. Então tudo aquilo que for sobrenatural, esses teólogos liberais que usam a razão em primeiro lugar, acabam retirando. Então, como é que eles leem a Bíblia? Isso é de Deus, isso não é de Deus, isso é de Deus, isso não é de Deus. Eles vão separando essas situações e achando que tem condições de dizer o que é divino, o que é humano, o que é de Deus e o que não pode ser de Deus. Estão entendendo? Então essa é a primeira regra geral da interpretação. Segunda regra, a Bíblia é a melhor intérprete de si mesma. Isto é, a Bíblia interpreta a Bíblia. Ela mesma serve como seu comentário e explicação. Ela se completa em si mesma. Então, queridos, nós temos que entender que uma prática bíblica, um conceito bíblico, tem que estar correlacionado com outras partes, para ver se realmente ela quer dizer aquilo que nós entendemos. Por exemplo, a gente sabe que Pedro negou Jesus. Então, se eu achar, eu estou vendo que Pedro negou Jesus, eu posso negar Jesus? Sim ou não? Não, né? Judas traiu Jesus, eu posso trair Jesus? Não, né? Judas se matou, eu posso me matar? Não. Ai, pastor, o senhor pegou também situações complicadas, né? Mas então vamos pegar Jesus. Tudo que Jesus fazia, eu tenho que fazer? Sim ou não? Essa é uma pegadinha. Não. Por quê? Porque Jesus, ele era judeu. Então, tudo aquilo que Jesus fazia, falava, mas que tinha uma conotação de cumprimento da lei judaica, não me cabe, porque eu não sou judeu. Por exemplo, Jesus, ele se circuncidou ao 8º dia. Então, meu filho, eu tenho que circuncidar ao 8º dia? Não, né? Jesus foi apresentado ao templo ao 8º dia. Eu tenho que apresentar meu filho no 8º dia? Não, né? Então, assim, tem coisas que eu tenho que entender e compreender. Que tem alguns costumes, tem algumas práticas que o próprio Jesus teve, mas era relacionado especificamente porque ele era judeu. Amém? Quem pode ler para nós a C? Lê bem alto que vai ser gravado. C. Defenda a fé salvadora e do Espírito Santo para a compreensão e a interpretação da Bíblia. Então aqui, queridos, é algo muito interessante. A Bíblia, ela não é um livro comum. E como eu falei lá no início, para ler e entender bem a palavra de Deus, eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, orar. Para quê? Para que o Espírito Santo, que é o mestre por excelência, que é o meu professor, venha me ensinar e revelar tudo aquilo que eu preciso aprender. Segundo, eu preciso trabalhar, eu preciso pesquisar, eu preciso estudar, eu preciso ir para o dicionário bíblico, eu preciso ir para uma concordância bíblica, para eu compreender melhor, ou seja, eu faço a minha parte, que é humano, e eu também dependo da revelação de Deus, para que eu possa discernir qual é a vontade de Deus naquele texto. Amém? Sabe, queridos, uma coisa bem prática. Você pode ler João 3,16. O que diz João 3,16? Evangelho, não, sem ler a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, somente esse texto, eu posso ler hoje. Deus vai trazer uma revelação bem específica para mim hoje.
Eu posso ler amanhã, eu vou ver outro ponto de vista, outra ótica que eu ainda não tinha visto. Eu posso pregar João 3,16 todo mês, quinta e domingo. Cada dia Deus vai trazer algo diferente, ou Deus pode trazer algo diferente, porque a palavra se renova. E a cada dia, de acordo também com a nossa maturidade, com o nosso envolvimento com Deus, o Espírito Santo pode trazer uma revelação que eu ainda não tinha compreendido. Estão entendendo? Quem pode ler para nós a letra D? Interprete a experiência pessoal à luz das Escrituras e não as Escrituras à luz da experiência pessoal. A experiência pessoal tem o seu valor, mas primeiro deve vir a palavra de Deus. Não deve ser a experiência a interpretar a Bíblia, mas a Bíblia deve moldar a conduta e as experiências. Amém. Queridos, nós não podemos transformar em doutrina, escuta bem que eu vou falar, nós não podemos transformar em doutrina algo que Deus deu para alguém específico. Por exemplo, vamos pegar a situação de Paulo. Paulo era um homem de Deus, sim ou não? Era, e dos grandes. Teve uma situação em que Paulo não podia ir até um certo lugar. O que ele fez? Pegou seu lenço, suado, com o seu suor, e enviou o seu lenço. E o lenço de Paulo curou doentes. Agora eu vou transformar isso numa doutrina, ou seja, eu não posso ir na casa de vocês, mas eu vou pegar o meu lenço, eu vou enviar por alguém e vocês vão ser curados? É claro que não. Isso foi uma situação específica. Onde que nós temos em outro lugar na Bíblia que alguém usou um lenço? Se não for somente nesse caso específico. Estão entendendo? Aí nós temos muitas situações. É a rosa ungida, é o sabonete ungido, é não sei o que ungido. Amém. Se Deus der uma direção específica para aquele caso específico, amém. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus abriu o mar vermelho. A Bíblia fala que Jesus andou sobre as águas e chamou Pedro. Quem gosta de pescar aqui? Levanta a mão. Nós temos o Cláudio, nós somos a Karina. Não gosta, Fábio? Não. Então aqui, nós somos 2 pescadores. Imagina, Cláudio, tu está pescando, está lá no barco, e daqui um pouco tu lembra dessa palavra que Pedro andou sobre as águas. E tu está num lugar bem fundo. Aí tu vai andar sobre as águas, porque está escrito na Bíblia que Pedro andou sobre as águas. Se Pedro andou, por que eu não posso andar? Mas por que Pedro andou sobre as águas? Porque Jesus mandou. Jesus ordenou. Vem, Pedro. E Pedro foi. Pedro não é bobo. Pedro cumpriu uma ordem de Deus. Se eu tentar andar sobre as águas, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando a Deus. Eu estou querendo forçar que Deus faça a mesma coisa que fez com Pedro. Isso é tentação a Deus. Se Deus mandar, amém. Eu vou andar sobre as águas. Mas se Deus não mandou, eu não vou tentar a Deus. Estão entendendo, queridos? Isso assim é muito importante. Muito importante. Aí as pessoas têm experiências pessoais. Pastor, o senhor é contra experiências pessoais? Não, acho que experiências pessoais são muito importantes. Mas eu não posso transformar uma experiência pessoal numa doutrina. Vamos supor aqui, Pastor Marcos. Pastor Marcos, eu sei que ele gosta de orar de madrugada. E quando ele ora de madrugada, Deus fala com ele. Aí agora ele vai começar a pregar, dizendo que, queridos, vocês têm que orar de madrugada, porque Deus somente fala de madrugada. Eu vou ter que dizer para o pastor Marcos, o senhor está equivocado. É claro que é a sua experiência pessoal e nós respeitamos.
Mas a Bíblia fala: orai sem cessar, orai em todos os momentos. Então, eu não posso transformar uma experiência pessoal em uma prática religiosa, em uma doutrina religiosa. Estão entendendo? Então eu tenho que entender que a minha experiência pessoal, por mais importante que seja, ela não pode se transformar numa doutrina. Eu tenho respaldo bíblico. Se eu tenho, amém. Se eu não tenho, eu tenho que reavaliar. Ela pode ter sido por um momento, por uma circunstância, mas não como regra de fé. Não para todos. Amém? Letra E. Os exemplos bíblicos só têm autoridade prática quando amparados por uma ordem que os faça mandamento universal. Caso contrário, seu valor será relativo. Então, complementa o que eu já disse. Complemento anterior à questão da experiência pessoal. Deus mandou, é para todos, amém, é doutrina. Deus mandou para um só, opa, vamos reavaliar, né? Por exemplo, Deus mandou que Abraão saísse da sua terra, da sua parentela. Então eu sou obrigado a sair de perto dos meus amigos, da minha família? Você é obrigado a sair de perto da tua família, da tua parentela? Ou era um caso específico? Era um caso específico. Então eu não posso transformar casos específicos em mandamento que é para todos. Estão entendendo? Letra F. Quem pode ler para nós? O principal propósito das Escrituras é mudar a vida das pessoas e não multiplicar os conhecimentos. Ambos os propósitos são válidos, porém, primeiro a transformação, depois o conhecimento. Amém, queridos? Vocês não podem querer fazer o seminário, o curso teológico, apenas para ter conhecimento, apenas para ter informação. O curso teológico, ele serve para que você possa servir, olha a palavra-chave, servir melhor a Deus e melhor as pessoas. Então o propósito do nosso curso é para que você possa servir melhor a Deus. Como? Compreendendo quem é Deus, quais são as características de Deus, como Deus pensa, qual é o caráter de Deus, como Ele age, porque Ele age, compreendendo melhor o reino de Deus, as características do reino, compreendendo melhor a si mesmo e também ao outro, amando a Deus, amando a si próprio e amando os outros. Então, eu estudo não é para eu me aparecer, não é para que eu venha dizer, eu sou o cara, esse cara sou eu sou o bom, eu sou o tal. Não, não é isso. O propósito de nós estudarmos teologia, fazer um curso teológico, é para que eu venha a servir a Deus melhor, para que haja uma transformação na minha vida. O que é transformação? Ir além da forma, ir além do que as pessoas pensam, do que as pessoas agem, do que as pessoas são. Ou seja, eu quero ser melhor. Quando nós entramos na vida cristã, nós entramos por uma porta. Quem é essa porta? Quem é essa porta? Jesus. Muito bem. Nós seguimos um caminho. Quem é esse caminho? Jesus. João 14,6. Né? E João 10, se não me falha a memória, fala que Jesus é a porta. Então, entramos por uma porta, começamos a trilhar um caminho, mas nós temos um alvo. Qual é o alvo que Deus nos delegou? O alvo é nós sermos parecidos com Jesus. O alvo é nós chegarmos na estatura perfeita, que é Cristo Jesus. O alvo é pensar como Jesus pensava,
falar como Jesus falava, sentir como Jesus sentia, agir como Jesus agia e reagir como Jesus reagia. Esse alvo é grande, esse alvo é forte. É somente esse alvo? Não. O alvo também é nós chegarmos à salvação. E como é que nós chegamos à salvação? Passando pela porta, permanecendo no caminho e buscando alcançar o alvo, que é Jesus. Então, isso, na verdade, é o que importa. Entender melhor a palavra, ser transformado dia após dia, de glória em glória, até chegarmos, pelo menos próximo, à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. E encontrarmos a salvação em Jesus. Amém? Quem é que pode ler o próximo? Todos têm direito e a responsabilidade de interpretar as Escrituras, segundo a ortodoxia bíblica. Olha só, eu vou repetir aqui. Todos têm o direito. Primeiro, você tem o direito de interpretar a Bíblia. Mas somente o direito? Não. Você também tem a responsabilidade. Na época da Igreja Católica, a Igreja Católica ela se dizia a única que podia e que tinha o direito de interpretar a Bíblia. O que aconteceu? O povo era analfabeto, o povo não conhecia a Bíblia e o povo ele era manipulado, porque tudo que os padres, sacerdotes da época falavam, o povo aceitava como sendo e vindo do próprio Deus. Agora, olha só a situação. Com Lutero, a partir da Reforma, uma das bases do movimento de reforma de protestante era que todos têm o direito e todos têm a responsabilidade de interpretar a Bíblia. Então, queridos, hoje nós somos livres para interpretar a Bíblia. Esse direito, e todo direito sempre vem junto com ele um dever, uma responsabilidade, porque a quem muito é dado, muito também será cobrado. Então hoje você pode, e não só pode, você deve interpretar a Bíblia. Você não pode querer comer, querer mastigar a Bíblia através de mim, somente de mim como pastor. É claro que eu como pastor vou te ajudar a você interpretar corretamente, mas você também tem essa obrigação de buscar a interpretação correta. Então não somente esperar do pastor, mas você fazer a tua parte para entender, compreender, aprender e apreender a palavra de Deus. E cada uma dessas coisas são os conceitos. Por último, a história da igreja é importante, mas não é decisiva na fiel interpretação das Escrituras. A própria Bíblia deve ser o árbitro final nas questões de fé e conduta. O Espírito Santo deseja aplicar as promessas divinas exaradas nas Escrituras à vida das pessoas em todos os tempos. Por exemplo, a Igreja Católica, ela sempre se disse ser a única igreja verdadeira. E por isso, como ela detinha o poder, como ela detinha o conhecimento, todas as pessoas que não pensassem como ela, eram queimadas na fogueira. Tinha a Santa Inquisição. Muitas pessoas morreram por causa dessa perseguição religiosa. A própria igreja entrou numa guerra santa, chamada Cruzada, onde tentou defender a sua fé através das armas da guerra. Pergunto, a igreja, por mais bem intencionada que ela estivesse, ela estava certa?
nas suas atitudes? Sim ou não? Não. Não. Por quê? Iam contra a própria palavra. A palavra de Deus não nos manda matar. Pelo contrário, no Novo Testamento, mais do que nunca, nos manda amar, orar pelos nossos inimigos, amar aqueles que nos perseguem. Então, vai completamente contra a própria palavra de Deus. Então, é claro que a própria igreja, ela tem, e a história da igreja tem a sua relevância, é importante. Tem coisas legais, tem coisas que fazem com que a gente venha até a querer imitar os pais da fé, comportamentos que são realmente relevantes, mas tem atitudes que foram completamente opostas ao que a própria Bíblia nos ensina. Então, é importante que a igreja fale, a história da igreja mas não é decisiva na interpretação das Escrituras. Por exemplo, Jesus, ele é 100% Deus? Sim ou não? Jesus é 100% homem? Sim ou não? Quem é que morreu na cruz? O homem Jesus ou o Deus Jesus? Nós temos uma tendência em falar que foi o homem, mas nós já falamos antes que Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. Quem morreu foi o Deus homem, ou o homem Deus. Por quê? Porque ele era um só. Nós não podemos dividir Jesus, que morreu na cruz, como homem. Não podemos dizer que quem ressuscitou, quem fez os milagres, era Deus. Estão entendendo? Então, naquele momento, naquela circunstância, quem curava era o Deus homem, quem morreu era o Deus homem. Então, isso foi compreendido por quê? Por concílios, por reuniões, por teólogos, pelos pais da igreja que estudaram, que analisaram realmente a vida de Jesus e chegaram nessa conclusão. Então, se nós não entendermos isso, nós podemos entrar numa heresia, nós podemos entrar num conceito errado sobre Deus. Amém? Deu para entender? Vamos adiante. Então, primeiramente, nós falamos sobre as regras gerais de interpretação. Agora nós vamos falar sobre as regras gramaticais de interpretação, página 58. Como a Bíblia foi escrita em linguagem humana, a interpretação de um texto sagrado requererá análise gramatical, ou seja, conhecimento das regras de construção e uso das palavras e sentenças. Amém? Queridos, uma vírgula colocado em um lugar proposital, ou a mudança de uma vírgula muda o sentido de uma frase. Vocês devem lembrar de uma matéria que apareceu no Fantástico alguns anos atrás, de um pastor lá do Nordeste, em que ele leu uma passagem bíblica erroneamente, e por causa dessa leitura de uma forma errada, ele acabou adulterando, tendo relações sexuais com uma membra, né, da sua igreja, uma mulher da sua igreja, uma irmã da sua igreja. E ele, exatamente, por causa de um acento, era adúltera, ele colocou adultério com ela. Entende? Então assim, nós temos que compreender e entender pelo menos o básico do português, da nossa língua. É um acento, é uma pontuação, é uma regência verbal, uma concordância nominal. Entender o que a palavra quer dizer na sua literal, nas formas literal. Então nós não podemos dar um sentido que aquela palavra, aquele texto não quer dizer. E que muitos pegam um texto e começam a viajar na maionese, começam a querer dar um novo sentido para aquele texto. Então o primeiro passo é analisar o texto da forma literal, da forma gramatical.
é realmente uma interpretação de texto. Vamos adiante. A aplicação desses princípios poderá ser feita de duas formas. Ou se parte do geral para o particular, ou vice-versa. No primeiro caso, verifica-se o texto que representa o pensamento do autor, e depois se analisa as particularidades textuais. No segundo, se parte de um termo específico e se chega ao pensamento do autor. Seja qual for a forma, o conhecimento de algumas regras ou princípios podem ser de grande ajuda para o intérprete. Por isso, Oliveira adverte que se tenha em mente. Agora vamos lá. Primeiro, regra gramatical de interpretação. As Escrituras Sagradas têm somente um sentido e deve ser tomada literalmente. Amém? Então, queridos, quando nós lemos uma passagem bíblica, tá? Ela tem apenas um sentido. Não comece a dar 2 sentidos, 3 sentidos para uma passagem bíblica. Ela tem apenas um sentido. Tem passagens difíceis? É claro que tem passagens difíceis. Pastor, eu tenho que pegar então e julgar e interpretar tudo de uma forma literal? Não. Olha bem. A regra é bem simples. A regra diz que a gente tem que interpretar de uma forma literal. Mas existem exceções. Por exemplo, quando Jesus, lá na parábola do Sermão do Monte, ele fala: se o teu olho te escandalizar, arranca-o fora. Se uma parte do teu membro te escandalizar, corta. Nós vamos levar isso de uma forma literal? Vou contar um testemunho, algo que eu vi. Bem, lá no princípio, um dos pais da igreja, ele literalmente cortou o seu órgão genital. Tá? Cortou o seu órgão genital. Outras pessoas que a gente conhece também já cortaram, se transformaram em eunucos. Por quê? Porque interpretaram essa passagem de uma forma literal. Eles não conseguiram compreender o que essa passagem estava falando. Então, quando nós não entendemos algumas passagens, elevamos de uma forma apenas literal, nós podemos errar. Mas a regra é usar de uma forma literal. Mas toda regra sempre tem exceções. Amém? Deu para entender? Quem pode ler para nós o segundo? As palavras do texto bíblico devem ser interpretadas no sentido que tinham no tempo do autor. Esse sentido, ou seja, no das palavras utilizadas. Há 4 regras a serem observadas: o uso que o autor faz da palavra, a relação da palavra com o texto imediato, o uso da palavra na época que foi escrita e seu sentido etimológico. Vamos tentar entender então essa questão do uso da palavra. Por exemplo, Isaías 7,14 fala que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Está falando sobre Jesus, amém? Que Jesus nasceu de uma virgem. Lá no hebraico, essa palavra virgem tem 2 significados. Primeiro, uma mulher que não conheceu um homem. Ela é uma virgem. Segundo significado, qualquer moça que tenha ou não relações sexuais, independentemente dela ser virgem ou não. Aí o que acontece? Nós pegamos agora os liberais que usam a razão e eles dizem: está aqui, Então, Jesus não veio de uma virgem necessariamente. Por quê? Porque Maria já tinha então relações sexuais com José. Era noiva. Quem disse que não tinha? Muito bem. No hebraico eu tenho essas 2 interpretações. Mas agora nós vamos para o grego, que foi escrito no Novo Testamento.
quando o grego fala de Maria ser virgem, no grego, virgem tem apenas um significado, que é mulher que não teve relacionamento sexual. Então o que acontece? Mesmo quando numa tradução, no hebraico, pode me dar dúvida, eu vou para outra tradução, no caso grego, e retiro a dúvida. Deu para entender? Amém? Próximo. As palavras do texto bíblico devem ser interpretadas em relação à sua sentença e ao seu contexto. A. O contexto é formado de todos os elementos de informação que circundam o texto. B. Perguntas a serem feitas a um texto em particular. I. Como esse texto se relaciona com o contexto? 2. Como se relaciona o restante do livro? 3. Como se relaciona com a Bíblia como um todo? 4. Como se relacionam com a cultura e com o pano de fundo em que foi escrito? Amém. Então, queridos, a melhor coisa que tem, a melhor forma que tem para entender um texto é primeiramente entender sobre a análise do próprio livro. Quem foi que escreveu? Vamos pegar Atos dos Apóstolos. Quem foi que escreveu? Atos foi Lucas. Escreveu para quem? Boa pergunta, né? Para quem escreveu? Para Teófilo. Ó, excelentíssimo Teófilo. Quem era Teófilo? Um oficial romano. Mas então, na verdade, Lucas escreveu para quem? Para os gregos. Quais são, então, quem escreveu, para quem escreveu, qual foi o destinatário, qual foi a motivação, o que ele queria, qual o propósito daquele livro. Entende? Entende, queridos? Outra coisa, Atos dos Apóstolos, é um livro poético, biográfico ou histórico? Ou cartas? Histórico. O único livro histórico no Novo Testamento é Atos dos Apóstolos. Então, quando nós começamos a fazer perguntas, como um investigador, diante de um suspeito, perguntas objetivas, claras, vão nos dar indícios do que nós precisamos, do que nós estamos buscando. A mesma coisa faz o intérprete. Quando você estiver interpretando a Bíblia, lembre-se, você está trabalhando como um investigador para trazer a verdade à tona. Amém? Deu para entender agora? Muito bem. Quando um objeto inanimado é usado para descrever um ser vivo, a proposição deve ser considerada figurada. Então aí não é literal, é apenas figurada. Tá? As principais partes e figuras de uma parábola representam certas realidades. Considere essas principais partes e figuras somente quando estiver tirando conclusões. Quanto às parábolas, você pode seguir a seguinte orientação na interpretação. Primeiro, letra A, determine o propósito da parábola. B, certifique-se de que explica as diferentes partes em harmonia com o fim principal contido no ensino da parábola. Letra C, use as principais partes da parábola ao explicar a lição. Amém? Queridos, vamos pegar no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ver que o Evangelho de Lucas, capítulo 15, fala várias parábolas. É a ovelha perdida, é a dracma perdida, e é o filho pródigo, o filho perdido. Então, na verdade, Lucas 15, ele trata de quê? Trata do homem perdido. Quem é a mulher que vai procurar essa moeda perdida? O próprio Jesus, que está procurando o homem que está perdido. Ele trabalha, ele pega a luz, ele pega a lâmpada, ele vai varrer a casa, ele faz tudo para encontrar, e quando encontra ele fica feliz.
Na ovelha perdida, quem é Jesus? Jesus é o pastor que vai atrás da ovelha perdida, que é o homem perdido, que é o crente perdido, que é o irmão perdido, longe, afastado de Deus. Encontra esse homem, ele trata, ele cura, coloca no colo e leva para onde? Para o aprisco, que é o aprisco, é a igreja. O filho perdido, o filho pródigo, ele está perdido e está longe do pai. Ele se dá por conta e ele volta para a casa do pai. E o pai o que ele faz? Recebe alegre e restitui a autoridade dele. Então Lucas 15 tem muitas parábolas falando do homem perdido e Deus agindo em favor desse homem, buscando esse homem. Então quando nós conhecemos as parábolas, entendemos que existe algumas regras para poder bem interpretar, nós não vamos errar na interpretação. Amém? Queridos, essas figuras de linguagem eu vou deixar para vocês lerem em casa, tá? Vamos adiante. Vamos dar uma paradinha aqui agora, para ir no banheiro, depois nós voltamos.